1h33. Amanhã e sábado, dias 22 e 23 de março, acontece aqui na capital maranhense o simpósio Coração de Mulher. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Jaqueline Ribeiro, que está aqui para falar do evento e do que vai ser discutido durante esses 2 dias. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Então fale para a gente, esse evento vai ser dedicado a quê? Então, o Simpósio Coração de Mulher, ele tem por objetivo chamar a atenção para o impacto das doenças cardiovasculares nas mulheres. Todos os programas de prevenção e promoção de saúde da mulher estão limitados ao nosso aparelho reprodutor. E as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre as mulheres, representando mais que 2 vezes todos os casos de câncer associados. Para a senhora ver, porque o que a gente sempre questiona é que se fala muito do coração, os homens, infarto, isso e aquilo. Só que as mulheres também têm problemas nessa área. E muitos. Classicamente associa-se a doença cardíaca aos homens e nas mulheres existe aquela ideia de que o risco aumenta após a menopausa somente. Aumenta. No entanto, nós temos fatores de risco que são específicos e que nos acompanham ao longo de toda a vida, desde a adolescência, passando pelo período de gestação e que tem um impacto muito grande no risco cardiovascular. Então, são essas particularidades que a gente vai abordar e discutir durante o simpósio. Doutora, e as mulheres que têm problemas cardiovasculares, existe uma faixa etária ou depende de cada organismo? Então, a ideia do simpósio é exatamente essa, abordar a saúde cardiovascular da mulher ao longo de todo o seu ciclo biológico de vida. Desde a vida intrauterina, quando a gente vai falar das cardiopatias congênitas, passando pela adolescência, em que uma situação relativamente comum, que é a síndrome dos ovários policísticos, aumenta o risco cardiovascular, passando pela gestação, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, aumenta o risco de complicações futuras, chegando até o período pós-menopausa. Interessante. Outra coisa, com relação a essas doenças cardiovasculares, a premissa de que a prevenção ainda é o melhor caminho também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um estilo de vida saudável, atividade física regular, alimentação equilibrada, manejo do estresse, não fumar, ter controle com o consumo de álcool, tudo isso tem um impacto muito positivo na saúde. E regularmente ao médico, exatamente. Fazer check-up. E a ideia é exatamente chamar a atenção das mulheres para que, além do seu ginecologista, da sua ginecologista, elas tenham também a sua cardiologista. Uma pergunta que às vezes as pessoas, até falta de informação também, eu não faço atividade física, eu sou mulher, não faço atividade física, mas eu faço muita coisa dentro de casa, já é uma atividade. Não é? É uma atividade física, mas não é um exercício físico. Há diferença. Essa é a diferença, né? A atividade física é tudo que a gente se movimenta, se eu desço do ponto de ônibus anterior e caminho, se eu uso a escada, abro mão do elevador, tudo isso é importante. Mas é importante também que a gente faça exercício físico, que é aquele momento em que eu tenho uma atividade programada, um tempo dedicado àquela atividade para o meu bem-estar, para a minha saúde. Hoje em dia, ainda é a procura por médicos, tratamentos, mais da mulher do que do homem? Ainda. A mulher ainda se cuida mais, ainda. Mas mesmo assim é preciso reafirmar esse cuidado. Sim, aí por uma questão de conhecimento mesmo, né? A gente quer difundir a informação de que é importante que a mulher também olhe com um pouco mais de cuidado e atenção para o seu coração. Sinais. Bora aproveitar esse espaço não só para falar sobre o evento, mas também quem não vai poder ir ao evento, também começar a prestar atenção. Em qualquer idade, os sinais de problemas cardiovasculares seriam, no geral, quais? Existem manifestações clínicas que são mais comuns, né? E aqui chamando, né, de novo puxando a brasa para a sardinha das mulheres, né? O que eu gostaria de destacar é que nós mulheres temos muitas vezes manifestações clínicas que são diferentes, não são aquelas clássicas apresentadas pelo homem, como a clássica dor no peito, por exemplo. A mulher pode ter uma falta de ar, um desconforto. Então, são sintomas que ela mesma pode dar menos atenção ou valorizar menos do que um homem o faria. Então, dor no peito, palpitação, falta de ar, perceber que já tem alguma limitação para desempenhar alguma atividade que previamente ela desempenhava com facilidade. Então, tudo isso deve chamar a atenção. Eu tenho uma amiga que dia desse ela estava conversando comigo, ela falou, Ailton, dia desse eu fui ao médico,
porque eu estava com muita dor no peito, eu jurava que era infarto, e não era, eram gases. Mesmo assim, não sabendo se são gases, se é um problema cardíaco, seja qual for, é preciso ir quando a dor é mais forte, sim? A dor no peito é sempre uma manifestação de alerta, né? Então, a gente costuma dividir em 2 grandes grupos. Aquela dor que vai sugerir um problema cardíaco e a dor que não sugere um problema cardíaco. E o fato de não ser cardíaco não significa que não seja algo importante. Um outro problema. Exatamente. Mesmo não sendo cardíaco. Mesmo não Porque, por sendo. exemplo, ansiedade. Quem tem ansiedade sempre fala, olha, toda vez que eu tenho ansiedade me dá uma dor no peito e eu acho que é o coração. Mas eu já fui ao psicólogo, ao médico e não é. Mas, na dúvida... Isso. E essa questão da ansiedade é muito importante porque esse é um sintoma sempre, sim. O diagnóstico é de exclusão. A gente sempre deve excluir causas orgânicas, doenças cardíacas e outras alterações orgânicas para que se chegue ao diagnóstico de algo associado à ansiedade ou algo psicogênico. Outra coisa que é cultural de todos nós brasileiros é com relação à idade. Ah, mas fulana é nova, ela não tem problema nenhum. Independe da idade. E hoje em dia, cada vez mais a gente vê isso, né? Problemas de coração em pessoas muito jovens. E isso muito associado também ao estilo de vida que você tem levado. Mas então, também são genético? pessoas, também. Quando você tem caso na família, a gente tende a ter Sim. isso? Quando a doença é precoce em familiares de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos, e quando que a gente considera precoce? Quando ela aparece com menos homens com menos de 55 e mulheres com menos de 65 anos. Então, isso aumenta bastante o risco do familiar de primeiro grau também ter a doença. Quem vai poder participar desse evento que acontece amanhã e sábado lá no Hotel Brisamar? Todos os profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assim como os estudantes das áreas. Que maravilha. Então eu quero que a senhora, para encerrar a nossa entrevista, faça esse convite a esses profissionais, estudantes, porque realmente é um tema muito interessante e debater a saúde, discutir, conhecer, se dar esse momento de discutir é extremamente importante, dependente da sua área. Mas para quem cuida dos outros é mais ainda. Sim, sim. Então, amanhã, dia 22, à noite, teremos a abertura do Simpósio Coração de Mulher no Hotel Brisamar. E sábado, ao longo de todo o dia, estaremos lá discutindo assuntos extremamente importantes, oportunos, para que a gente conheça e promova uma saúde cardiovascular melhor para as mulheres. Que bom. Conversamos então com a doutora Jaqueline Ribeiro, ela que vai estar participando desse Simpósio do Coração de Mulher. Não é para falar de amor, no sentido amoroso, mas sim de cuidar desse músculo, desse órgão que é tão importante sim, que representa o amor, mas também tem que ter seus cuidados físicos. Exatamente. E não só os sentimentais. Exatamente. Obrigado, doutora, parabéns pelo simpósio, tenho certeza que será sucesso, inclusive a gente vai estar lá, também Estaremos participando para poder debater. Aprender sempre é bom, né, doutora? Sempre, sempre. E não há, eu sou experiente, sei de tudo, ninguém sabe de tudo. Nunca, sempre jamais. tem algo a aprender. Com certeza. Obrigado, doutora. Obrigada então, pela até oportunidade. Amanhã. Forte Até. abraço.